voltando. Tô morrendo de saudade de vocês, tô doida pra voltar pra sala, né? Hoje nós vamos tirar mais uma dúvida, né? Mais uma revisãozinha para que a gente possa fazer a prova, né? Então a tia já tá revisando bastante conteúdo para vocês, para que não sobre nenhuma duvidazinha do conteúdo de vocês, tá bom? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o ar atmosférico, tá? Revisando mais uma vez, tá? O ar atmosférico é formado por uma mistura de gases, de vários compostos químicos, principalmente nitrogênio, oxigênio, o vapor d'água. É formado também por gases, né, como metano, óxido nitroso, vapor d'água, como eu já havia falado. Então, essa mistura toda resulta o ar atmosférico. Bom, e também nós temos 1% desse total falando dos gases nobres, que no caso seria o hélio, argônio, xenônio, criptônio e argônio, né? Esses são os gases nobres que depois, lá um pouquinho mais adiante, vocês vão aprender por que são chamados de gases nobres e quais são eles, né? Mas enfim, isso é mais um pouco lá na frente. Bom, vou falar mais uma vez sobre a troposfera, falar das camadas. A troposfera é a camada entre todas as camadas da atmosfera que é constituída pelos gases primordiais para a vida, né? O hidrogênio e o oxigênio, né? O hidrogênio, muitos vegetais se utilizam dele para poder se desenvolver, né? O oxigênio também eles utilizam, mas os tubérculos usam praticamente usam nitrogênio, né? Então é o gás que mais, digamos assim, esses dois são os mais utilizados. E sem contar também com o gás carbônico, que é onde o vegetal faz a fotossíntese, né? Que necessita do gás também. A distância entre relação à superfície chega até 17 km em relação ao Equador, até 10 km em relação aos polos. O clima da Terra é relacionado com a troposfera. As aves podem ser encontradas nessa camada atmosférica, além de nuvens, chuvas, neves, que também são bem referentes na camada troposfera. Então é nessa camada que possibilita a vida, né? Da gente ficar, né, respirar com perfeição esse ar, né? Agora vamos falar um pouco da estratosfera. É a segunda maior camada da atmosfera. É nela que encontramos a camada ozônio, responsável por filtrar as radiações ultravioletas provenientes dos raios solares. Essa camada de ozônio, meus amores, é uma camada, pensa como se fosse um filtro, né? Então, quando os raios solares incidem sobre a Terra, ela faz com que esses raios incidam com menos, digamos assim, com menos violência, né? Ela acaba protegendo nós, né, os seres vivos, de tanta radiação, né? Então ela serve como um filtro. Ah, professora, então, já que tem a camada de ozônio, não precisa usar o filtro solar. Não, não é nada disso. Precisa sim. Nós temos que usar o filtro solar todos os dias, né? É algo diário. Agora, essa camada, ela apenas amortece um pouco, né? Ela nos protege um pouco. Agora, o filtro protetor solar é que vai proteger a nossa pele, ligando o sol que está diretamente ligado, que cai sobre a nossa pele, né? Que até no chão ele reflete. O sol reflete no solo e vem para cima da gente. Então, por isso nós temos que utilizar do mesmo jeito. As pessoas pensam assim, não tô olhando pro sol. Não, mas o fato de você estar caminhando até na calçada já pega um pouco do sol, tá? Então, o protetor solar é algo que nós temos que usar. A camada de ozônio para proteger a Terra toda, né? Mas não assim, né?
com tanta proteção, né? Então, o protetor também se faz importante, tá bom? Bem, voltando a falar, a camada de ozônio e suas absorções. Não seria possível o tipo de vida que conhecemos. É na estratosfera que os aviões transmitem sua máxima eficácia, pois é uma região que geralmente não tem turbulência. Essa camada possui uma espessura de cerca de 35 km e contém cerca de 15% da massa atmosférica do planeta. O ar pesado e frio se divide em relação ao ar leve e quente, ou seja, quanto maior a altitude da estratosfera, maior também a temperatura, diferente do que acontece na troposfera. Já a mesosfera é conhecida como camada intermediária. É a mais difícil de ser analisada cientificamente, pois são necessários foguetes sônicos enviados na camada para coletar informações que nós precisamos estudar, né? É nela que as chuvas de meteoros são originadas por haver a possibilidade de combustão de corpos celestes. Na mesosfera, o vapor de água é mais raro e ainda há a predominância de gases das primeiras duas camadas da atmosfera, essas duas que nós falamos, tá? O ferro e outros metais fazem parte da formação dessa camada, que tem a temperatura decrescente conforme a altitude vai aumentando. A termosfera é a quarta camada da atmosfera. Ela é composta por cargas elétricas, por isso também conhecida como ionosfera. Ela fica localizada entre a mesosfera e a exosfera. A exosfera já é a última, né? Grande em espessura, atingindo mais de 500 quilômetros. E a densidade do ar nessa camada é mais baixa, e nela que ocorre a fotoionização das moléculas, ou seja, onde os íons são criados. A termosfera é responsável pelo envio de ondas de rádio para a superfície da Terra, onde satélites orbitam, e é nessa camada que o fenômeno da aurora boreal acontece. A temperatura da termosfera pode ir de 500 a 2.000 graus Celsius. A radiação solar é muito intensa nessa área. Então você vê, né, quantas características a gente pode falar da termosfera, né? Olha quantas coisas acontecem nela. A gente pensa assim, não, só na troposfera, né, que é onde possibilita a vida, né? Na troposfera só a vida, mas aí nas restantes você vê cada uma tem a sua importância, né? Não menos que a nossa também. Vamos falar agora da última, que é a exosfera, né? Por isso o nome está dizendo exos, né? Tá fora. É a última camada da atmosfera, é mais externa e a maior camada de ar da Terra, que atinge cerca de 600 quilômetros até misturar com o espaço sideral. Pelo fato da densidade é muito baixa, os gases são quase inexistentes. Porém, existem algumas partículas de hidrogênio, oxigênio atômico e hélios encontrados na camada devido à força da gravidade que faz pressão com a Terra. Como é considerada como um vácuo, a temperatura da exosfera é fria e constante. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre aquecimento global, né? Porque tem a ver com as camadas da Terra, só para vocês também ficarem sabendo. A tia vai fazer leitura, faz o comentário em seguida, para que vocês possam entender melhor. O aquecimento global acontece por meio do aumento da temperatura da atmosfera e nos oceanos. A ação humana, que abrange a disseminação de gases, como queimadas de combustíveis fósseis, etc., clorofluorcarbono, entre outros, prejudicam ainda mais a situação do planeta. O que acontece? Com a emissão desses gases, né, gases, poluição, esses combustíveis, essas queimas todas, elas vão
aumentando essa poluição. Então, é nessa poluição que faz como se fosse, aquece mais a temperatura da Terra, né? Aí você tem sérias consequências, né? Ao longo dos anos, o avanço tecnológico, a poluição, aumento da poluição e o mau uso dos recursos naturais tornam as ações responsáveis pelo aquecimento global, que vai aquecendo a Terra. Aí quais são as consequências, né? São as piores possíveis. Atingem vários níveis de ciclos naturais da vida na Terra. Mares sobem de níveis. Por que, professora, que sobe? Porque olha só, você imagina um lugar que tenha um gelo, né? Imagina um gelo. Se você está aquecendo o gelo, ele vai derreter. Então, se ele vai derreter, ele vai se transformar em quê? Em água. Essa água vai somar com a água da terra que a gente já tem, que seja aumentando os oceanos, aumentando os mares, vai ter mais água e menos gelo. As calotas polares acabam derretendo, os icebergs também, e aí aumenta. Entendeu? Por que tem esse aquecimento? Quando aquece, derrete. Aí aumenta o nível da água. Pode acarretar também tsunamis, entre outros fenômenos meteorológicos. A composição química da água pode se destabilizar, trazendo desoxidação. Portanto, muitas vidas marinhas podem chegar ao fim, desequilibrando o meio ambiente. Calotas polares, como a tia falou, podem vir derreter ainda mais, fazendo com que a biodiversidade do ecossistema se prejudique, assim fazendo crescer o número de animais, fazendo crescer o número de extinção de animais, né? Agora, vocês imaginem uma coisa, né? Olha como é que o raciocínio é lógico, né? Você tem uma determinada espécie num local, né? Se esse local, você mexe nesse local onde o animal está, você desequilibra ele, porque ele vai ter que sair, ele vai ter que ir para outro lugar, aí vai ter que ter briga por alimento, briga para reprodução, para criar mais espaço para ele. Então, por que a gente está falando isso? Porque se você tem um desequilíbrio dessa forma, os animais, eles sentem, né? Como se você tivesse assim. Imagine você numa floresta, né? Imagine que alguém botasse, eu jamais farei isso, botar fogo num pedaço lá da floresta. Aí aquelas famíliazinhas ali dos animais que estão ali, eles vão sair desse lugar, vão migrar para outro canto, porque ali a pessoa acabou arruinando o habitat, o local onde ele vive. Ele tem que procurar outro lugar. Mas sendo que no outro lugar já vivia outras famílias de outros animais. Então a gente tira de um lugar e coloca no outro, prejudicando. Então, nós temos que pensar que o homem tem que pensar no malefício que ele faz à natureza, né? E pensar que tudo tem uma consequência. E às vezes a consequência é a extinção de determinados animais, né? Às vezes a flora também fica arruinada por causa disso. Então, assim, o aquecimento global é uma situação bem triste. Então, o que nós temos que fazer, né? Nós temos que conscientizar as pessoas, né? O fato de nós falarmos acaba alertando as pessoas em saber que isso é um malefício. Você fazer com que a natureza, né, seja destruída, né, pelo simples prazer de queimar, vamos fazer isso, botar um fogozinho ali não faz nada. Faz sim. Porque se todo mundo pensar que não faz, e se todo mundo atirar fogo em qualquer coisa, vai ficar tudo poluído. Então as pessoas têm que se policiar, têm que pensar, né, na consequência drástica, tá bom? Espero que o meu recadinho tenha servido para conscientizar todos, né?
Então, queridos estudantes do 6º ano, por favor, né? Acessem a plataforma Plural, façam os exercícios, né? E em breve estaremos juntos. Beijinho, tá? Fiquem com Deus.